Você já parou para pensar no que realmente é essencial na sua vida? Em meio a tantos compromissos, desafios e a correria do dia a dia, é fácil se perder. Muitas vezes estamos tão ocupados tentando realizar sonhos, alcançar metas e dar conta de tudo, que deixamos de olhar para o que de fato deveria estar no centro da nossa existência. Será que, nessa correria toda, temos priorizado o que realmente importa? Será que temos dado a Deus o lugar que Ele merece em nossas vidas? Ou será que Ele tem sido deixado de lado, ofuscado por tantas outras preocupações? Essa é uma pergunta profunda, que merece nossa atenção, porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo começa a se alinhar. Ele não quer ser apenas mais um item da sua lista de tarefas. Ele quer ser o fundamento de tudo o que você é e faz. Hoje convido você a refletir sobre essa verdade. Deus deseja ocupar o primeiro lugar no seu coração. E quando isso acontece, a nossa jornada muda. Ganhamos direção, força e paz, mesmo nos dias mais difíceis. Vamos juntos explorar ensinamentos bíblicos que revelam essa sabedoria e mostram por que devemos colocar nosso Pai acima de tudo. Fique comigo até o final desta mensagem e abra o seu coração para receber tudo o que Ele quer derramar sobre a sua vida. No final, faremos uma oração poderosa, pedindo a presença de Deus e devolvendo a Ele o lugar que sempre foi dele, o primeiro. Deus em primeiro lugar. Sempre colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma frase bonita ou uma expressão religiosa. É um princípio profundo que, quando praticado, tem o poder de transformar completamente a nossa vida. Em Mateus 6, versículos 31 a 33, Jesus nos ensina algo poderoso. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa passagem nos lembra de algo essencial. Quando buscamos a Deus antes de tudo, quando o colocamos no centro das nossas decisões, Ele cuida do restante. Nossa ansiedade diminui, nossa fé se fortalece e nossas prioridades se alinham. Você já se perguntou o que de fato tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? É o trabalho, os bens materiais, as conquistas pessoais? Muitas vezes, sem perceber, colocamos outras coisas no trono que só deveria ser ocupado por Deus. Ao priorizar o reino de Deus e sua justiça, somos convidados a confiar plenamente na provisão divina. Isso exige fé, mas também exige uma reavaliação dos nossos valores. Afinal, será que o que consideramos essencial é realmente o que Deus considera essencial? Muita gente pode pensar: mas por que preciso colocar Deus em primeiro lugar? Não basta ser uma boa pessoa, ajudar os outros, agir com compaixão e integridade? Essas atitudes são valiosas, sem dúvida, mas a palavra de Deus vai além. Em Êxodo 23, está escrito no primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Isso não é apenas uma exigência, mas um lembrete. Somente Deus pode preencher o vazio que existe dentro de nós. Somente Ele pode dar sentido completo à nossa existência. Quando colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, mesmo que seja algo bom, estamos desviando nosso foco da fonte verdadeira da vida. Talvez você pense: mas isso está no Antigo Testamento. Será que ainda vale para hoje? A resposta está nas próprias palavras de Jesus no Novo Testamento. Em Mateus 22, versículos 37 e 38, ele confirma esse princípio ao dizer: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ou seja, o chamado continua o mesmo. O primeiro lugar sempre foi e sempre será de Deus, porque só assim conseguimos viver com propósito, equilíbrio e plenitude. O primeiro mandamento. Este é o primeiro e maior mandamento.
Com essas palavras, Jesus reafirma a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Mas será que temos vivido dessa forma? Muitos colocam seus empregos como prioridade máxima. Outros colocam os familiares, cônjuges, filhos, pais, acima de Deus. E há ainda aqueles que, sem perceber, deixam Deus completamente fora da equação. A verdade é que, quando não colocamos Deus no centro, abrimos espaço para que a vida se torne mais difícil do que deveria. Desafios surgem, batalhas se intensificam e o coração se sente perdido. Por isso, hoje é o momento ideal para redirecionar o foco. Posicionar Deus no centro da nossa vida é uma escolha que muda tudo. Quando damos a Ele o lugar que lhe pertence, não é apenas Deus que se beneficia dessa decisão. Somos todos nós que ganhamos. Tornamo-nos melhores em todas as áreas. Melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais. Acima de tudo, tornamo-nos melhores seres humanos. Buscar a Deus em primeiro lugar não é negligenciar quem amamos ou fugir das responsabilidades do dia a dia. Pelo contrário, é entregar a Ele a liderança das nossas ações e decisões. É viver com sabedoria, com propósito e com paz. Quando escolhemos priorizar Deus, entramos em uma jornada de bênçãos que vai muito além do que podemos imaginar. Você sabia que Deus é capaz de abençoar você infinitamente mais do que tudo o que você já sonhou? Em Efésios 3, versículos 20 e 21, a palavra afirma: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Essa promessa é clara. Deus pode fazer muito além do que conseguimos imaginar. Ele nos surpreende, derramando bênçãos que fogem até mesmo da nossa compreensão. Entre tantas, a Bíblia destaca 4 bênçãos que acompanham aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Primeiro, a orientação divina. Ao priorizarmos Deus, convidamos sua sabedoria para guiar os nossos passos. Com Ele no comando, caminhamos seguros. O Salmo 32:8 nos traz essa certeza. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus promete ensinar, cuidar e orientar aqueles que estão dispostos a segui-lo. É um convite para deixar de caminhar às cegas e passar a andar com direção. Segundo, a paz que excede o entendimento. Quando Deus é o centro, a ansiedade perde força. A paz dele invade nosso coração. Em Filipenses 4, versículo 7, lemos: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela não se explica, apenas se sente. É um refúgio no meio do caos. Uma certeza silenciosa de que Deus está no controle. Terceiro, a provisão divina. Deus cuida de cada uma das nossas necessidades. Quando Ele é nossa prioridade, nada nos falta. Filipenses 4, versículo 19 afirma: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E o Salmo 23 completa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele supre não só o que é material, mas também aquilo que é emocional e espiritual. Deus não ignora o que você precisa. Ele vê, se importa e provê. Enquanto caminhamos com Deus e buscamos alinhar nossas escolhas com a vontade dele, recebemos uma bênção poderosa: a proteção divina. Isso não quer dizer que estaremos livres de dificuldades, mas significa que mesmo nos momentos mais difíceis, Ele estará ao nosso lado. Nunca estaremos sozinhos. No Salmo 121, versículos 7 e 8, encontramos essa promessa reconfortante: o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Essas palavras nos lembram que Deus é um guardião constante. Ele observa cada passo, cada decisão, cada recomeço.
Sua presença é escudo, é abrigo, é segurança. Colocar Deus em primeiro lugar é uma escolha consciente que exige dedicação diária. É um posicionamento de fé. E quando tomamos essa decisão com sinceridade, nossas vidas começam a se alinhar ao plano divino. Pode ser que nem tudo aconteça como esperávamos. Pode ser que algumas orações pareçam não ter resposta. Mas temos a garantia de que nunca faltará aquilo que realmente precisamos. Porque nosso Deus é um Deus de provisão, de amor, de cuidado e de paz. Por isso, hoje e em todos os dias, escolha colocar Deus no centro da sua vida. Permita que Ele seja o guia dos seus pensamentos, palavras e atitudes. Em Provérbios 3, versículo 6 está escrito: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa é uma promessa de direção. Quando priorizamos Deus, Ele nos mostra o caminho certo, ajusta os rumos, conserta o que estava torto. E ao vivermos essa entrega, passamos a experimentar uma alegria mais profunda, uma paz mais duradoura. Nossa visão do mundo muda. Nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis, e os desafios deixam de ser muros e passam a ser degraus. É uma transformação que toca tudo ao nosso redor. Porque quando a luz da presença divina entra, ela clareia tudo. E o que antes parecia escuro, confuso ou pesado, agora se torna mais leve. Mas como fazer isso na prática? Como, no meio de tantos compromissos, dar prioridade a Deus de verdade? A resposta está em Jeremias 29, versículo 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É simples e profundo ao mesmo tempo. Deus promete ser encontrado. Mas para isso, Ele pede uma busca sincera, feita com o coração inteiro. E uma das formas mais diretas de fazer isso é através da oração. A oração é o nosso diálogo com o Criador. Não precisa de palavras difíceis, não precisa de fórmulas. Basta sinceridade. Através da oração, apresentamos a Deus nossos medos, alegrias, dúvidas e desejos. E mais do que isso, expressamos nosso amor e nossa vontade de tê-lo perto. Em Filipenses 4, versículo 6, lemos: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. Orar não é apenas pedir, é confiar, é se abrir, é construir um relacionamento com o Pai. Quando dedicamos tempo à oração diariamente, estamos colocando Deus em primeiro lugar na prática. Estamos dizendo com nossas atitudes: Senhor, eu confio em Ti, quero andar contigo. Mas você deve estar se perguntando: como encontrar equilíbrio entre a vida espiritual e as demandas do dia a dia? Essa frase, muitas vezes repetida, não é apenas um conselho bonito, é um princípio poderoso, um caminho que nos conduz à verdadeira paz, equilíbrio e sentido. Mas em meio a tantas tarefas, responsabilidades e cobranças diárias, surge uma pergunta sincera: como encontrar equilíbrio entre a vida espiritual e as demandas do dia a dia? A resposta pode estar na prática contínua da oração e na busca constante pelo reino de Deus em primeiro lugar. A oração é como um fio invisível que nos conecta diretamente ao coração do Pai. Por meio dela, cultivamos um relacionamento vivo, íntimo e verdadeiro com Deus. Uma comunhão que vai muito além das palavras. Alcança as profundezas do nosso espírito. Qual a posição de Deus na sua vida? Agora quero te convidar a refletir. Qual tem sido a posição de Deus na sua vida? Como está sua caminhada espiritual diante da correria do dia a dia? Você tem separado um tempo para estar na presença dele? A oração tem sido uma prática constante ou apenas um refúgio nos momentos de crise? Enquanto você pensa nessas perguntas, convido você a orar comigo agora mesmo, para que Deus traga respostas, direção e as bênçãos que só Ele pode derramar. Senhor amado, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com o coração quebrantado, desejando profundamente Te buscar acima de todas as coisas. Sabemos que muitas vezes temos falhado, nos deixando levar pela correria do dia a dia, pelos compromissos, pelos problemas,
pelos sonhos terrenos e pelas distrações que o mundo nos oferece. Mas hoje, Senhor, reconhecemos que nada disso faz sentido se o Senhor não for o centro da nossa existência. Queremos voltar ao início, ao primeiro amor, ao lugar onde a Tua presença é o que mais importa. Pai, perdoa-nos por cada vez que colocamos outras coisas no lugar que só pertence a Ti. Por cada manhã em que acordamos e sequer Te agradecemos, por cada decisão tomada sem buscar Tua direção, por cada momento em que confiamos mais em nossa própria força do que no Teu poder. Perdoa-nos, Senhor, quando Te tratamos como o último recurso, quando deveria ser sempre a nossa primeira escolha. Ensina-nos a reorganizar as nossas prioridades, a enxergar com clareza o que é eterno e o que é passageiro, e a escolher sempre Te agradar em primeiro lugar. Senhor, queremos viver uma vida que Te honra, que Te coloca no centro de tudo. Que Tu sejas o primeiro pensamento do nosso dia, o nosso conselheiro em cada decisão, a nossa força em cada dificuldade, o nosso refúgio em cada tempestade. Ensina-nos a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, conforme a Tua perfeita vontade. Livra-nos da ilusão de que podemos controlar tudo, de que somos autossuficientes. Não somos nada sem Ti, e tudo o que temos e somos vem das Tuas mãos. Dá-nos discernimento para reconhecer a Tua vontade, mesmo quando ela for diferente da nossa. Dá-nos coragem para obedecer, mesmo quando isso significar abrir mão do conforto ou contrariar os desejos do nosso coração. Que possamos amar mais a Tua presença do que qualquer bênção que possamos receber. Que não sejamos movidos apenas por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por quem Tu és, nosso Pai, nosso Salvador, nosso amigo, nosso tudo. Senhor, queremos entregar a Ti cada área da nossa vida, nossa família, nossos relacionamentos, nossos sonhos, nossos planos, nosso tempo, nossos recursos. Nada nos pertence. Tudo vem de Ti e tudo deve retornar a Ti. Ajuda-nos a confiar mais, a depender mais, a ouvir mais a Tua voz. Que cada passo que dermos seja guiado pela Tua mão. Que possamos Te sentir nas pequenas decisões e nas grandes escolhas. Que o nosso viver reflita que somos Teus e que a nossa maior ambição seja agradar ao Teu coração. Enche-nos com a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento humano, que guarda o nosso coração e a nossa mente mesmo em meio ao caos. Supri, Senhor, todas as nossas necessidades, não só as materiais, mas também as emocionais e espirituais. Quando estivermos cansados, renova as nossas forças. Quando estivermos confusos, clareia os nossos pensamentos. Quando estivermos fracos na fé, fortalece-nos com Teu Espírito. E quando tudo parecer perdido, lembra-nos que o Senhor nunca perdeu o controle de nada. Protege-nos, Senhor, de todo o mal, mas também de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Protege-nos dos excessos, da vaidade, da pressa, do orgulho, da indiferença espiritual. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua graça e do Teu amor. Que as pessoas vejam em nós a diferença que é viver com o Senhor no centro. Que os nossos gestos, palavras e atitudes revelem a Tua luz. E se porventura viermos a nos desviar novamente, por cansaço, distração ou fraqueza, pedimos que o Senhor nos traga de volta, que o Teu Espírito Santo nos incomode, nos desperte, nos abrace e nos conduza novamente ao Teu altar. Queremos ser fiéis a Ti até o fim e terminar a nossa jornada com o coração cheio da certeza de que vivemos para o Teu propósito. Coloca em nós, Senhor, um coração ensinável, humilde, quebrantado e disposto a Te seguir em todos os caminhos. Que nunca deixemos que nada nem ninguém tome o Teu lugar em nossa vida. Tu és o nosso Deus e queremos Te amar de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, oramos e Te entregamos tudo. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você ama.
Leve essa palavra adiante e permita que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder e pela presença de Deus. Escreva Amém nos comentários como expressão da sua fé. E se você tem algum pedido especial, sinta-se à vontade para registrar. Muitos irmãos estarão orando por você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens que fortalecem, edificam e transformam a sua vida. E depois deste vídeo, te convido a continuar conosco participando da nossa live de louvor ao vivo. É um tempo precioso de adoração, onde a presença de Deus se manifesta de forma poderosa. Que o Senhor te abençoe com paz, direção e presença em cada passo do seu dia.